Gostaria de convidar você que puder a ficar de pé, por favor, Je voulais vous inviter à rester debout, toi qui peux, em respeito à palavra de en Deus. respect et en révérence à la parole de Dieu. A leitura que vos convidei a fazer no livro de Mateus, capítulo 7, La lecture que je vous invite à lire en Matthieu chapitre 7, verso 24, diz assim: au verset 24, dit ainsi. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vou aproveitar e vou ler o 26, ok? Je vais prendre l'opportunité et lire le 26. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Mais quiconque entend ces paroles mais quiconque entend ces paroles, je le dis, il ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amém. Pode tomar seu Amen. Vous assento. pouvez reprendre place. Esta é a palavra de Deus. Celle-ci, c'est la parole de Dieu. Na nossa vida, normalmente, precisamos de regras. Dans notre vie, normalement, nous avons besoin de règles. Isso em todos os sentidos da nossa vida. Et cela pour tous les sens de notre vie. Eu quero dar um exemplo meu. Je veux donner un exemple personnel. Há um tempo atrás eu passei mal, Il y a un temps, j'ai eu un malaise. há uns 7 anos atrás, Il y a 7 ans en arrière. e eu fui para o hospital. Et j'étais à l'hôpital. E chegando no hospital, desconfiaram que eu tinha pressão alta. Et à l'hôpital, on s'est méfié qu'on avait la pression artérielle haute, assez haute. Isso, é isso mesmo, pressão arterial. E aí então eu fui convidado pelo médico Alors j'ai été invitée par le propre médecin a fazer alguns exames. à faire quelques examens. E depois que eu fiz esses Et exames, ensuite, à partir du moment que j'ai fait ces examens-là, eu fui convidado então a tomar algumas precauções, alors j'ai été amenée à amener et à faire quelques précautions, alguns cuidados. quelques soins. E então eu precisei mudar a minha alimentação. Alors j'ai eu besoin de changer mon alimentation. Então o médico disse assim para mim: Alors le médecin, il m'a dit ainsi. você pode comer o que você quiser, Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, do jeito que você quiser. comme vous voulez. Mas se você comer coisas salgadas, Mais si vous mangez des choses salées, a sua pressão vai nas nuvens votre pression, elle va jusqu'aux nuages. e você vai ficar muito mal. Et vous allez être vraiment mal. Se você quiser ficar mal, então coma bastante coisa salgada. Alors, si vous voulez vraiment être mal à l'aise, et va manger des choses salées. Se você não tem mais vontade de ficar com a sua família, faça assim. Si vous n'avez plus envie d'être avec votre famille, alors vous faites comme ça. Se você não quiser mais ver os seus filhos e nem seus netos, entra por esse caminho. Alors, si vous voulez plus voir vos petits-enfants ou vos enfants, alors vous rentrez par ce chemin-là. Mas se você quiser ter uma vida melhor daqui para frente, Mais si vous voulez avoir une meilleure vie d'ici les temps qui arrivent, então tenha o sal como seu inimigo. alors prenez en compte le sel comme votre pire ennemi. E por que eu estou falando isso para Et vocês? pourquoi que je vous parle de cette expérience? Porque depois deste esclarecimento médico para mim, Car après que le médecin m'a expliqué ceci, e a partir da minha prática disso, et à partir du moment que j'ai pratiqué cela, a minha pressão se estabilizou. ma pression artérielle elle s'est établie carrément. É bem verdade que tem um monte de coisa que eu ainda preciso melhorar. Il est vrai qu'il y a plusieurs choses que je dois m'améliorer. Estive no Brasil recentemente J'ai été au Brésil récemment e ganhei 5 et quilinhos. j'ai gagné 5 kilos. Estou doando-os Et je gratuitamente. vous donne gratuitement si vous voulez. Se alguém quiser, Si quelqu'un en veut, me procure no final do culto. cherchez-moi à la fin du culte. Mas a grande realidade é de que a gente vai lutando. Mais la réalité, c'est que on lutte petit à petit. Para quê? Para que a gente possa ter uma vida melhor. Pourquoi faire pour avoir une vie meilleure? E por que eu estou dizendo isso para Et vocês? pourquoi que je vous dis cela?
Porque eu dei ouvidos àquilo que o médico me disse. Moi, j'ai mis mon oreille à l'écoute de ce que le médecin il m'a dit. Aí talvez você diga assim, mas o médico não é Deus. Mais peut-être que tu te dis, mais le médecin, il n'est pas Dieu. E realmente não é Deus. Et véritablement, il n'est pas Dieu. Mas o médico, ele foi preparado para nos orientar com relação à saúde. Mais le médecin, il a étudié afin de nous emmener ces choses pour notre santé. E como eu desejo muito viver mais ainda, Et comme je désire vivre encore davantage, para continuar com vocês, com a minha família, com meus netos, afin de continuer avec vous, ma famille, mes petits-enfants, continuar dando trabalho para vocês, afin de vous donner encore un petit peu de travail, então eu decidi ouvir o que o médico me disse. alors j'ai décidé d'écouter ce que le médecin m'a dit. Voltemos aqui à palavra de Mais Deus. revenons à la parole de Dieu. Todo aquele, pois, que ouve Mais c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, as minhas palavras e as coloca em prática, les paroles que je dis, il les met en pratique, será comparado a um homem que constrói a sua casa em cima da rocha. il sera semblable à un homme qui bâtit sa maison dans le roc. Então, ouvir, Alors écouter, guardar garder e praticar et pratiquer, são fundamentais para que a gente possa agradar a Deus. c'est fondamental afin de vraiment plaire à Dieu. Não adianta a gente ouvir, Ça ne suffit pas d'écouter, não adianta guardarmos de qualquer maneira, ça ne suffit pas de garder n'importe comment se nós não si praticarmos. nous ne pratiquons pas. Há um tempo atrás, um ator americano importante perdeu a sua vida Il y a un temps, un acteur américain connu, il a perdu sa vie por uso excesso de drogas. dû à l'excès de drogue. E ele foi frequentador de uma igreja. Il a fréquenté une église. Ele tinha um pastor que orava por ele. Il avait un pasteur qui priait pour lui. Ele tinha uma esposa que orava por ele. Il avait une épouse également qui priait pour lui. E ele tinha uma família linda, Il avait une belle famille, mas ele não deu conta de parar de usar aquela droga. mais il ne s'est pas retenu afin d'arrêter avec cette drogue. Um dia ele perguntou para o pastor, é pecado usar essa droga? Un jour, il a demandé à son pasteur, est-ce que c'est péché d'utiliser cette drogue? E o pastor disse assim, claro que é Et le pecado. pasteur, il a dit, bien sûr que c'est un péché. Você está destruindo o templo do Senhor. Tu es en train de détruire le temple du Seigneur. Bate no teu peito assim ó, e diga, eu sou templo do Senhor. Frappe sur ta poitrine et dit, je suis le temple du Seigneur. Pois é, você é templo do Senhor. Oui, c'est bien cela. Tu es le temple du Saint-Esprit. Independente da tua condição financeira, Indépendamment de ta condition financière, independente da tua cor de pele, indépendamment de ta couleur de peau, independente de onde você nasceu, indépendamment de où tu es né. você é templo de Deus. Tu es le temple de Dieu. Você é templo do Espírito Tu es Santo le do temple du Senhor. Saint-Esprit du Seigneur. E como tal, você precisa cuidar bem dele. Et à savoir ceci, tu dois vraiment prendre soin de lui. A vida é um dom dado por Deus. La vie, c'est un don donné par Dieu. Esta semana perdemos 2 pessoas conhecidas lá no Brasil. Cette semaine, nous avons perdu 2 personnes qu'on connaissait du Brésil. Foram embora, partiram desta vida. Ils sont partis de cette vie. Ils sont partis. Deus que havia dado a eles a vida, Dieu lui avait donné la vie. agora tomou posse de novo. Maintenant, Dieu l'a repris à nouveau. Então, se hoje nós estamos aqui vivos, Alors, si aujourd'hui nous sommes là et vivants, nós desfrutamos deste dom de Deus nous maravilhoso. pouvons bénéficier de ce don merveilleux de Dieu. E como tal, nós devemos zelar desse templo do Senhor. Et de cette façon, nous devons vraiment prendre zèle de ce temple du Seigneur. Então não adianta ouvir, Alors, ça ne suffit pas que écouter, não adianta guardar de qualquer jeito ou garder de n'importe quelle façon, e, pior ainda, não praticar. et encore pire, ne pas pratiquer. Imaginem vocês, eu sei que comida salgada vai prejudicar minha saúde. Imaginez, moi je sais que des aliments salés, ils vont me préjudiquer, ils vont vraiment m'abîmer ma santé. E eu posso abrir mão disso e dizer, não quero isso para mim. Et je peux mettre de côté et dire non, je veux pas ça pour moi. Mas de repente eu vou lá e como toda aquela comida. Mais soudain, je viens et je prends et je mange toute cette nourriture. Eu sei que isso vai me fazer passar mal. Et je sais que ceci, ça va me faire du mal. Então eu preciso ouvir, guardar e praticar o Alors, que eu aprendi. Alors j'ai besoin d'écouter, de garder et de mettre en pratique de ce que j'ai écouté. Glória a Deus. Amém? Gloire à Dieu, amen. Isso faz quem tem juízo. Et ceci, c'est ceux qui ont un bon sens.
Bom senso, juízo. un peu de sagesse. É preciso ter juízo. Il faut avoir du bon sens. Nós precisamos descobrir aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Nous avons besoin de découvrir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nós precisamos fazer atenção a isso. Nous avons besoin de faire très attention à cela. A comparação desse texto ela é simples e maravilhosa. Cette comparaison de ce texte, elle est simple et merveilleuse, Porque ela fala de uma edificação. car elle parle d'une édification. E aqui eu me sinto até confortável em falar disso. Et ici, je me sens vraiment confortable de parler de cette histoire. Porque não sou dos melhores, mas trabalhei muitos anos com construção e materiais de construção. Car je ne suis pas le meilleur, mais j'ai travaillé avec des matériaux de construction. Tivemos o privilégio de construir algumas edificações. On a eu le privilège d'édifier quand même on a bâti des choses. E tenho a alegria de ter no meu currículo a construção de uma grande igreja. Et je peux dire que dans mon CV, j'ai une construction d'une grande église. E toda a preocupação que existe é no alicerce da edificação. Et l'importance, c'est vraiment les fondements de l'édification. E eu sei que eu estou falando aqui também para pessoas que entendem bem o que é isso. Et je sais que je parle avec des personnes qui savent bien de quoi j'en parle. É imprudente alguém construir uma casa que não esteja bem edificada. C'est pas prudent de construire une maison qui est pas bien édifiée. Às vezes a pessoa quer economizar um pouco de dinheiro e vai ter dor de cabeça lá na frente. Parfois, la personne, elle veut épargner un peu d'argent et elle va avoir des grands soucis devant. No Nordeste do Brasil, um cidadão construiu um prédio. Au nord-est du Brésil, un citoyen, il a construit un immeuble. O nome dele era Jorge Narras. Son nom, c'était Jorge Narras. Georges Narras. Ele era um político importante. Il était un politique important. E ele construiu um prédio lindo. Il a construit un édifice vraiment beau. Mas ele não teve cuidado na base do prédio. Mais il n'a pas pris soin dans les fondements de cet édifice. Ele preferiu investir o dinheiro da base na beleza do prédio. Il a pris cet argent de ce fondement et il l'a mis dans la beauté de cet édifice. E Jesus está dizendo isso nesse texto. Et Jésus, il est en train de dire exactement la même chose dans ce texte. Alguém que faz isso é uma pessoa insensata. En disant qu'une personne qui fait ceci, c'est une personne insensée. É uma pessoa sem juízo. Une personne sans sagesse. Porque ele quer deixar bonito, mas ele não deixou seguro. Il veut que ça soit beau, mais il n'a pas assuré les bases. O que adianta muitas das vezes a gente ser bonito por fora e feio por dentro. Peu importe si tu peux être vu comme beau à l'extérieur et pas très beau à l'intérieur. O que adianta muitas das vezes a gente se preocupar tanto com o externo, com o externo e o interno está apodrecido. Quel est le bon que tu peux t'en occuper de l'extérieur, de tout ce qu'on voit, et avoir un cœur, un interne, enfin quelque chose qui n'est pas bon à l'intérieur. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Et c'est exactement ceci que le Seigneur dit dans cette Que o parole. homem inteligente é aquele que ouve, guarda e pratica. Il est en train de dire que l'homme sage, c'est celui qui entend, Guarda. qui garde et qui pratique. Agora, aquele que é insensato é aquele que ouve, guarda de qualquer maneira e não pratica. Il est insensé, il écoute, il garde n'importe comment, il ne met jamais en pratique. O que mais me chamou a atenção com relação a esse prédio que depois caiu, Et revenons à cet édifice, le fait, juste pour vous dire qu'après, par la suite, il est tombé. é que alguém perguntou para o construtor: você não sabia que isso aqui estava sendo mal feito? Et quelqu'un a demandé à l'architecte, t'as pas vu que c'était en train d'être mal fait? E ele disse assim: eu sabia. Oui, je savais. E ficaram todos chocados com aquilo. Et tout le monde a été choqué de ce qu'il a affirmé. Porque nós sabemos bem o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Parce que nous savons ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. A Bíblia nos orienta sobre isso. La Bible, elle nous oriente sur cela. A Bíblia não quer que nós sejamos um super-herói. La Bible, elle ne veut pas que nous soyons des super-héros. A Bíblia não quer que a gente seja um supra-sumo. La Bible, elle ne veut pas qu'on soit Supra-sumo, Super. excelente na fé. un excellent dans la foi. A Bíblia não quer dizer que a gente tem que ficar com aquela aureolinha na cabeça o tempo todo.
Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne doit pas avoir une auréole sur la tête tout le temps. Porque nós somos seres humanos. Parce que nous sommes des êtres humains. Às vezes a gente fica aborrecido, fica chateado. Parfois, on est vraiment triste, on est angoissé ou énervé. Às vezes a gente chega em casa de um jeito que quando o cachorro olha, ele corre para a casinha. Parfois, on arrive à la maison tellement mal que le chien nous voit et c'est lui qui fuit dans sa cage. Porque ele sabe que se passar perto da gente vai chutar a perninha dele. Parce qu'il sait s'il passe par nous, c'est lui qui va s'en prendre une. Às vezes a gente não está num dia feliz, num dia bom. Malheureusement, parfois, on n'est pas dans une belle journée. Mas o que o Senhor quer de nós Mais ce que le Seigneur veut de nous, é que a gente ouça a sua c'est voz, que nous écoutons sa voix, ouça a sua palavra. qu'on écoute sa parole. Ele quer que a gente guarde bem essa palavra. Il veut qu'on garde bien cette parole. E guardar bem não é deixar de qualquer jeito. Et bien garder, ce n'est pas la garder n'importe comment. Eu tenho certeza que vocês têm alguma coisa na sua casa Je suis sûre qu'il y a des choses chez toi, que é tão importante que você guardou muito bem. que c'est si important que tu l'as très bien gardé. Documento importante, Un document important, recurso, valor, une valeur importante, uma joia, des joyaux, ou alguma coisa que você tenha de infância com carinho que você ou guardou. quelque chose que tu as de ton enfance, que tu as gardé avec soin. E você sabe onde está porque está guardado. Et tu sais bien où ça se trouve parce que tu l'as bien gardé. Então nós temos que, além de ouvir, guardar bem. Alors, au-delà d'écouter, nous devons bien garder. E mais do que isso, Et plus encore que cela, praticar. pratiquer. Não adianta eu ser expert em entender que o sal altera a pressão. Peu importe si je suis un expert qui sait que le sel, il va altérer ma pression. E eu saber que monte de gente em minha volta tem o mesmo problema. Et savoir également que plusieurs personnes autour de moi, elles ont exactement le même problème. E eu pegar lá minha salada e tacar sal na salada. Et moi, je prends ma salade et je mets plein de sel dedans. E o pior do que isso é eu olhar para as pessoas e falar assim, não pode pôr sal na salada não. Et le pire après cela, c'est de dire aux gens, non, remettez pas de sel dans votre salade. E aí eu estou falando para eles e fazendo assim na minha. Et je suis en train de les dire et de faire en même temps de remettre du sel sur la mienne. A Bíblia diz que isso é ser insensato. La Bible, elle nous dit que cela, c'est être vraiment insensé. Isso é ser C'est irresponsável. être irresponsable. A Bíblia diz que isso só faz quem não tem juízo. Et la Bible, elle nous dit que vraiment, la personne qui fait cela, c'est quelqu'un qui n'a pas de sagesse. Mas Jesus nos convida a edificar a nossa casa na rocha. Mais Jésus nous invite à édifier notre maison dans le roc. Fazer uma edificação bem feita. Faire une édification bien faite. Feita na palavra. Faite dans la parole. Baseada nas coisas de Deus. Basée dans les choses de Dieu. Tudo aí fora nos leva para longe da presença de Deus. Dehors, tout nous emmène loin de la présence de Dieu. É tantas C'est coisas. tellement de choses. É tantas criações do C'est homem. tellement de créations que l'homme y fait. São tantas C'est invenções. tellement d'inventions, É tanta coisa que quer tirar nossa atenção. tellement de choses qui veulent enlever notre attention. E muitas das vezes nos deixa longe de Et Deus. beaucoup de fois, ça nous éloigne de Dieu. Mas nessa noite o Espírito do Senhor Mais ce soir, le Saint-Esprit du Seigneur, nos convida a termos esses fundamentos de il fé. nous invite à avoir ces fondements de la foi. Ouvir bem a palavra. Bien écouter la parole de Dieu. Guardar bem a palavra. Bien garder la parole de Dieu. E mesmo sendo difícil, Et même si c'est difficile, praticar a palavra. pratiquer la parole. Eu digo para vocês que tem hora que dá vontade de botar salzinho na alface. Je vous dis que bien sûr que parfois, ça donne envie de mettre un petit peu de sel sur ma salade. E dia alguém disse para mim assim, mas é o sal que dá sabor. Quelqu'un m'a dit, mais oui, mais c'est le sel qui donne la saveur. E é Et verdade. c'est vrai. Comer sem sal é ruim demais. Manger sans sel, c'est vraiment mauvais, c'est pas bon. Mas é melhor comer alface sem sal. Mais il vaut mieux manger la salade sans sel E ficar bem para poder pegar meu neto no colo. et être en bonne santé afin de prendre mon petit-fils dans mes bras Do que eu ter uma alface saborosa e deliciosa. qu'avoir une salade tellement savoureuse E depois eu ficar com a minha cabeça explodindo. et après j'ai ma tête qui va exploser. Essas são as regras da vida. Celles-ci sont les règles de la vie. E o Senhor Jesus nos ensina que estas regras são importantes para a nossa Et le vida. Seigneur Jésus, il nous apprend ces règles-là pour dire qu'elles sont importantes pour notre vie. Eu gostaria que você repetisse após mim. J'aimerais que vous répétez après moi. Diga assim, ouvir bem, Dites bien écouter, guardar bem bien garder e praticar. et pratiquer.
Então, ouvir bem, guardar bem e praticar. Bien écouter, bien garder et bien pratiquer. Ok? E termos juízos com relação a isso. Et avoir du bon sens à égard de ces choses-là. Quem tem juízo constrói a casa na pedra. Celui qui a le bon sens, il va édifier sa maison dans le roc. Você vai ver alguém falar assim, mas aí vai gastar muito. Tu vas écouter quelqu'un qui dit, oui, mais je vais beaucoup dépenser. Tem um cara ali que faz mais barato e ele gasta menos material. Ah, il y a Né, quelqu'un Mica? là-bas qui fait moins cher. Il va Né, irmão Fernando? il va dépenser Né, moins Gleison? d'argent. Amen. Que trabalha com construção. Essa é a grande realidade. Ceux qui travaillent dans la construction, ils Né, savent. Juliano? Você c'est trabalha la com obra réalité. também? O Domingos também. É Vous le assim. savez, vous qui travaillez dans la Né, construction. irmão Jaderson? Não é assim? É desse jeito. vraiment Aqui comme ça. vai ficar mais barato a obra. Ici, cette œuvre, elle va être moins chère. A gente dá uma misturadinha aqui no concreto, põe umas coisinhas aqui para render. On mélange un peu le ciment, des petites choses, et ça va être bien agrémenté. E diminui um pouco o ferro, que o ferro é muito caro. Diminue un petit peu le fer, parce que le fer, c'est beaucoup trop cher. E não tem problema não, e não precisa ter marca não, pode pôr qualquer uma. Il n'y a pas de souci, s'il n'y a pas la marque, tu mets n'importe quoi. E aí nessa casa você vai colocar a sua família dentro. Mais dans cette maison, tu vas remettre ta famille dedans. A Bíblia diz assim que quem tem juízo La Bible, elle dit ceci, celui qui a de bon sens constrói a casa na rocha. construit la maison sur le roc. E quando a Bíblia fala de rocha, Et quand la Bible elle va parler de roc, você precisa entender que a rocha é tu as Cristo. besoin de savoir que le roc, c'est Christ. Olhe para alguém e diga assim, a rocha é Cristo. Regarde quelqu'un, il dit, le roc, c'est Christ. A rocha não é a placa da Le igreja. roc, c'est pas la plaque de l'église. A rocha não é uma imagem de escultura. Le roc, ce n'est pas une image de sculpture. A de rocha l'homme. não é um livro de motivacional. Le roc, ce n'est pas un livre de motivationnel. Não, a rocha é Cristo. Non, le roc, c'est Christ. Olhe para alguém e diga assim, a rocha é Cristo. Regarde quelqu'un, il dit, le roc, c'est Christ. A rocha é a palavra de Le Cristo. roc, c'est la parole de Christ. A rocha é a vontade de Le Cristo. roc, c'est la volonté de Christ. Aleluia, eu sinto a Alléluia. presença dele Je aqui. sens sa présence Amém? ici. Amen. Ele está feliz por estarmos aqui Il hoje. est heureux qu'on est là ce soir. Se você quiser ter uma casa forte, Si tu veux avoir une maison forte, se você quiser ter uma vida espiritual si forte, tu veux avoir une vie spirituelle forte, você precisa ter juízo. tu as besoin d'avoir du bon sens. Você precisa ouvir a Tu palavra, as besoin d'écouter la parole, guardar a palavra garder la parole e praticar a et palavra. pratiquer la parole. Às vezes a gente investe tanto do nosso tempo, Parfois, on investit tellement de notre temps, ouvindo tantas on coisas. écoute tellement de choses. E olha, eu gosto muito de ouvir, Et je vais vous dire, j'aime beaucoup écouter. porque eu aprendi que ouvindo é um fator importante para se aprender. J'ai appris que écouter, c'est un facteur très important pour apprendre. E naturalmente também gosto de ler, porque lendo também a gente aprende. Et naturellement, j'aime beaucoup lire parce qu'en lisant, on apprend énormément. Mas a gente também tem que saber o que a gente ouve e temos que saber também o que lemos. Mais on doit savoir ce qu'on écoute et également qu'est-ce qu'on lit. Então temos que ouvir coisas que vêm de Deus. Alors on doit écouter des choses qui viennent de Dieu. É incrível como algumas coisas têm muita audiência C'est incroyable comme il y a tellement de choses qui ont beaucoup d'audience. e nada disso vem de Deus. Et de rien de cela vient de Dieu. Estava ouvindo uma reportagem de um ator famoso. J'ai écouté un reportage d'un acteur fameux, connu. Um ator famoso que resolveu fazer um filme cristão. Il a décidé de faire un film chrétien. E ele falou que os dois assessores dele o abandonaram. Il a parlé que les deux associés qui étaient avec lui, ils l'ont abandonné. Ele falou que duas empresas de cinema ligavam para ele todos os meses. Il a dit que deux entreprises de cinéma, ils l'appelaient tous les mois. E depois que ele fez esse filme cristão, Et ensuite, lorsqu'il a fait ce film chrétien, nunca mais essas pessoas ligaram para ele. plus jamais ces personnes l'ont appelé. Porque eles disseram assim, isso aí não dá ibope. Car ils ont dit, oh, cela ne va donner à rien. As pessoas não querem saber de Cristo, nem de religião, nem de Deus. Les personnes ne veulent pas savoir de Dieu, ni religion, rien du tout. Mas é assim que se desmoronam as pessoas. Mais c'est de cette façon-là que les personnes, elles tombent. Elas dão mais valores às coisas dessa terra Elles donnent plus de valeur aux choses de cette terre do que às coisas de qu'aux Deus. choses de Dieu. E se você for observar a vida de alguns
de algumas pessoas importantes, Et si tu vas observer la vie de certaines personnes importantes, quando eles vão chegando ali na parte final de suas vidas, lorsqu'ils arrivent à cette dernière partie de leur vie, eles vão descobrindo de que tudo que passou, passou. ils découvrent que finalement, tout ce qui est passé est passé. E de que tudo foi vaidade, Et que dans tout cela, tout a été de la vanité. tudo foi passageiro. Tout a été passager. Uma dessas pessoas foi um ator importante chamado Jim Carrey. Une de ces personnes-là, c'était Jim Carrey. Ele disse assim que todas as pessoas tinham que ser ricas pelo menos um período da vida. Il a dit ceci, que toute personne, à un moment donné de leur vie, devait être riche. E ter tudo num determinado tempo da vida. Et à un moment donné de la vie, il devait tout avoir. Para depois descobrir que isso aí não tem nenhum valor. Pour qu'ensuite, on se rende compte que tout cela n'a aucune valeur. Ele disse que o sonho dele era ter 10 milhões de dólares na conta. Il a dit que son rêve, c'était d'avoir 10 millions de dollars dans son compte. E após um filme que ele fez, ele disse que em uma semana esse dinheiro estava na conta dele. Et suite à un film qu'il a fait, il a dit que cet argent-là, il était dans son compte. Pessoas que nunca ligaram para ele começaram a ligar. Et des personnes qui ne l'appelaient jamais, elles ont commencé à prendre contact avec Pessoas lui. que desprezavam ele agora queriam convidá-lo para a mesa. Des personnes qui le méprisaient, ils voulaient qu'il soit sur sa table. E hoje já na sua tenra idade, Et aujourd'hui déjà, dans ça, na sua tenra idade, na velha idade, déjà já dans sa quatrième âge, está com 60 e poucos anos. 60 et quelques années, Ele disse que olha para trás il dit qu'il regarde en arrière, e viu que tudo isso aí não tem valor algum. il s'est rendu compte que tout ceci, il n'y a aucune valeur. E ele descobriu que o que tem valor é o sentimento de ter Jesus dentro do coração. Et il a découvert que sincèrement, ce qui a de la valeur, c'est avoir Jésus dans son cœur. Ele conheceu uma mulher que o levou para a igreja. Il est venu à connaître une femme qui l'a emmené à l'église. A sua noiva se suicidou Sa fiancée, elle s'est suicidée. e ele entrou num quadro de depressão muito Il grande. est rentré dans un cadre de dépression énorme. E nem o dinheiro e nem as coisas que tinha valor nenhum mais para ele. Et à ce moment-là, l'argent et toutes ces choses qu'il avait, il n'y avait plus de valeur. Mas em Jesus ele encontrou uma nova esperança. Mais en Jésus, il a trouvé une nouvelle espérance. E hoje ele prega em algumas igrejas dos Estados Unidos. Et aujourd'hui, il prêche dans quelques églises des États-Unis. E ele fala sobre a importância de edificar a sua casa na rocha. Il parle de l'importance qu'il a de fortifier, de fonder sa maison dans le roc. Porque ele disse que o sonho dele era estar em Hollywood. Parce qu'il disait également que son désir, c'était d'y être à Hollywood. Mas estabelecer a sua casa em Hollywood é estabelecer a sua casa na areia. Mais lui, il se disait qu'établir sa maison à Hollywood, c'est comme s'il était en train d'établir dans le sable. Porque o tempo passou e ele ficou para trás. Parce que le temps est passé et lui, il est resté en arrière aussi. E outras pessoas novas chegaram. Et d'autres nouvelles personnes sont arrivées. E é dessa forma a nossa vida. Et c'est de cette façon-là notre vie. Muitas vezes, algumas pessoas que nós ajudamos no passado, Plusieurs personnes qu'on a aidées dans le passé, quando passado um tempo, que lorsque un temps s'est pas écoulé, são capazes de passar por nós num corredor e não nos cumprimentar. elles sont capables de nous croiser dans un couloir et ne pas nous dire bonjour. Mas graças a Deus, Jesus não é assim. Mais grâce à Dieu, Jésus n'est pas comme ça. Jesus, ele não esqueceu de nenhum de nós. Jésus, il n'a oublié aucun de nous. Independente de como estamos, ele não mudou o comportamento conosco. Indépendamment de la façon qu'on se trouve, il n'a pas changé d'attitude avec nous. Nós acabamos de cantar aqui. Nous avons chanté ici. A tua bondade me seguirá. Ta bonté me suivra. A tua bondade me seguirá. Ta bonté me suivra. A tua bondade me seguirá, Ta Senhor. bonté me suivra, Seigneur. Levante a tua mão e diga: a bondade de Deus vai me Lève ta main et seguir. dis, la bonté de Dieu va me suivre. Aleluia, a bondade de Deus vai me acompanhar. La bonté de Dieu va m'accompagner. A bondade de Deus estará comigo em qualquer lugar. La bonté de Dieu sera avec moi à n'importe quel endroit. Desde que eu ouça bem. À partir du moment que j'écoute bien. Desde que eu guarde Et bem. que je garde bien. E desde que eu pratique a sua Et palavra. que je pratique sa parole. Amém? Amen. Glória a Deus. Eu Glória gostaria a de Deus. convidar vocês a ficarem em Je vous pé. invite à être debout.